Você já sentiu, de repente, que o tempo está acelerado e o mundo ao seu redor parece diferente? Talvez aquela sensação inexplicável de cansaço ou euforia sem motivo aparente. Esses são sinais claros de que as ressonâncias Schumann estão mexendo com a sua energia. Mas atenção, nem todos conseguem sentir essa transformação. Apenas os escolhidos, as almas que estão prontas para ascender, podem realmente perceber os efeitos dessa nova era. Sim, você faz parte disso, e a mudança já está acontecendo, quer você esteja preparado ou não. Estamos entrando em um novo ciclo, onde as vibrações da Terra estão mais intensas do que nunca. As ressonâncias Schumann, esse pulsar energético do planeta, estão elevando nossa consciência e moldando uma nova Terra. Se você já se sentiu fora de sintonia com o mundo à sua volta, como se estivesse vendo as coisas sob uma nova luz, saiba que isso não é coincidência. Essa força invisível está impactando aqueles que estão prontos para um despertar espiritual real. E se você está aqui, vendo esse vídeo, é porque faz parte dessa transformação. Agora é a sua vez de agir. Se você está sentindo essas mudanças, não ignore os sinais. Faça parte dessa comunidade de almas que está pronta para ascender. Inscreva-se no canal para continuar recebendo informações poderosas sobre a nova Terra e como alinhar sua energia com as vibrações mais elevadas. E não pare por aí, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe o que você está sentindo, suas experiências são essenciais para essa jornada coletiva. Vamos juntos, como seres despertos, transformar nossa realidade. A Terra, como você bem sabe, está em constante transformação. Mas nos últimos tempos, essas mudanças têm sido bem mais intensas. A ressonância Schumann, que é como o pulso do planeta, está vibrando em frequências mais altas, e isso afeta diretamente todos nós. Você pode até não perceber, mas essa mudança energética está presente em cada parte do seu dia. Talvez, em um momento, você se sinta cheio de energia e, em outro, completamente exausto. Não é estranho? Pois bem, isso faz parte dessa nova realidade. O campo energético está fluindo de uma forma que mexe com a nossa própria essência. Estamos mais conectados do que nunca com essa vibração da Terra, mesmo que não consigamos ver com os olhos físicos. Agora, pense comigo. Se a Terra está vibrando diferente, o que isso faz com o nosso corpo, nossa mente e até nossas emoções? O interessante é que muitas vezes sentimos essa mudança sem saber o porquê. Aquele cansaço que não passa, ou então aquela energia que surge do nada e te faz querer conquistar o mundo. Pois é, isso tudo é reflexo do campo energético em que estamos inseridos. E quanto mais você se sintoniza com essa vibração, mais você percebe o quanto isso influencia diretamente sua jornada de autoconhecimento. Não é só uma questão de sentir. É sobre estar em harmonia com essa energia que está transformando tudo ao nosso redor. Um bom exemplo para você entender melhor isso é quando você passa muito tempo em um lugar onde a natureza predomina. Talvez você já tenha notado que, quando está em contato com a terra, com árvores, montanhas ou até mesmo com o mar, o seu corpo começa a se sentir renovado, como se as energias que você absorve dali fossem puras e constantes. Esse é o tipo de influência que a Terra está começando a proporcionar, mas em uma escala muito maior. Não é mais necessário estar em um ambiente assim para sentir essa conexão. A energia está em todo lugar, esperando que você se alinhe e a sinta. Essa mudança não é algo aleatório, muito pelo contrário. Tudo está em perfeita harmonia com o universo, e cada um de nós tem a oportunidade de fazer parte disso de maneira mais profunda. É como se as portas para uma nova percepção estivessem se abrindo e o convite para entrar está nas suas mãos. O poder de decidir se você vai fluir com essa energia ou resistir é apenas seu.
E quando você começa a prestar atenção nas pequenas coisas, percebe que essa energia está em cada parte da sua vida. Tudo começa a fazer mais sentido. A jornada de despertar espiritual se torna algo natural. É curioso como muitos de nós só paramos para pensar sobre isso quando algo grandioso acontece. Talvez um evento cósmico ou uma sensação estranha que não conseguimos explicar. E no fundo, isso é apenas um lembrete de que as mudanças energéticas estão acontecendo, quer estejamos conscientes delas ou não. E nesse contexto, o autoconhecimento se torna a chave. Quanto mais você sabe sobre si, mais você entende como essa energia te afeta. O processo de despertar espiritual está intimamente ligado a isso. É uma dança entre o seu interior e o exterior. Imagine que você está em um caminho cheio de cores, tons vibrantes que refletem essa mudança. Cada passo que você dá é influenciado por essa nova vibração. Pode parecer um pouco poético, mas é exatamente isso que está acontecendo. Não é apenas o físico que está mudando, mas o espiritual também. E essa é a parte mais fascinante: perceber como essa energia influencia diretamente o modo como vemos o mundo. Isso abre portas para novas formas de pensar, agir e até sentir. E se você se permitir, pode sentir o controle que essa vibração te oferece. O mais interessante é que essa mudança não está acontecendo de uma hora para outra. É um processo gradual, mas constante, e muitos já estão sentindo seus efeitos, mesmo que não saibam exatamente o que está acontecendo. Alguns podem até sentir isso como uma leve viagem onde o tempo parece se distorcer. Talvez em um momento as horas passem voando e em outro elas se arrastem. Tudo isso faz parte dessa nova realidade. A energia da Terra está mudando e cabe a nós entender como queremos navegar por esse mar de possibilidades. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem estar mais sintonizadas com essa mudança do que outras? A verdade é que aqueles que se dedicam ao autoconhecimento, que estão constantemente buscando se alinhar com o universo, sentem essa mudança de forma mais intensa. O campo energético da Terra está fluindo de uma maneira que influencia diretamente quem está aberto para isso. Não é apenas uma questão de acreditar, é sobre sentir isso em cada parte do seu ser. E quando falamos sobre crescimento pessoal, essa mudança energética tem tudo a ver com isso. É uma oportunidade única de ascender, de se conectar com algo maior. As cores do universo estão se misturando de uma forma que nos dá a chance de desbloquear novas percepções, novas formas de ver o mundo. Mas, para isso, você precisa estar disposto a se alinhar com essa energia, a sentir essa força fluindo dentro de você. E quando você faz isso, as respostas começam a aparecer de maneiras que você nunca imaginou. Se você prestar atenção, verá que o universo está constantemente enviando mensagens, sinais que nos mostram o caminho. Talvez seja um pensamento que surge do nada, ou uma emoção forte que te faz parar por um instante e refletir. Essas são formas de o universo te mostrar que a mudança está em andamento e você faz parte disso. O crescimento espiritual está diretamente ligado a essa energia, e quanto mais você se conecta, mais essas mensagens se tornam claras. Ao final do dia, o que importa é como você decide trilhar esse caminho. A Terra está em transformação e essa energia está disponível para todos. Não é algo que apenas os escolhidos podem sentir. Todos nós, seres humanos, temos a capacidade de nos sintonizar com essa vibração e usar essa força para o nosso crescimento. E conforme essa energia se intensifica, você perceberá que essa conexão é mais forte do que nunca. O segredo está em estar atento, presente e aberto a essas mudanças. Com as mudanças energéticas da Terra,
Muitos de nós temos sentido os impactos diretamente no corpo e nas emoções. Não é coincidência que tantas pessoas estejam relatando sintomas como cansaço extremo, sensação de formigamento no corpo ou até picos inexplicáveis de energia. Essas flutuações estão ligadas à nova vibração do planeta. Quando a energia ao nosso redor se eleva, o nosso corpo, sendo feito de carne e osso, tenta se ajustar a essa nova frequência. É como se você estivesse sintonizando uma estação de rádio, e enquanto não encontra a frequência certa, o sinal fica instável. Esse processo, muitas vezes, provoca sensações físicas que podem parecer desconfortáveis, mas fazem parte da adaptação. Um bom exemplo disso é quando você acorda pela manhã e, sem explicação, já se sente cansado, como se tivesse corrido uma maratona durante o sono. Isso pode ser o seu corpo tentando se alinhar com essa nova vibração. E não pense que é apenas uma questão física. O emocional também fica à flor da pele. A sobrecarga energética pode trazer à tona emoções que estavam escondidas ou reprimidas. Talvez você já tenha percebido que, em dias em que a energia está mais intensa, até um simples comentário pode desencadear uma avalanche de sentimentos. É como se o campo energético ao nosso redor amplificasse tudo o que sentimos, tanto o bom quanto o ruim. E não são só as emoções que parecem estar mais fortes. Para muitos, a sensação de formigamento no corpo tem sido uma constante. É como se pequenas faíscas de energia percorressem os braços, pernas ou até a cabeça. Isso pode parecer estranho, mas é um sinal de que a energia está fluindo de uma forma nova, tocando partes do seu corpo que antes estavam adormecidas. Esse tipo de sintoma pode ser confuso, mas lembre-se, seu corpo está apenas se ajustando à nova frequência. Se você se sentir assim, uma boa prática é se concentrar em respirações profundas, trazendo o foco para o presente e permitindo que a energia flua livremente. Além disso, muitos têm sentido tontura, aquela sensação de estar flutuando ou fora de equilíbrio. Isso também está ligado à mudança na vibração energética da Terra. Pense no seu corpo como um pêndulo. Quando a energia muda de forma tão rápida, o seu equilíbrio interno pode se desestabilizar. É normal. Faz parte do processo de adaptação. E, novamente, isso pode causar não só desconforto físico, mas também emocional. Você pode se sentir irritado ou frustrado sem motivo aparente, simplesmente porque o seu corpo está tentando se alinhar com essa nova realidade. Outro sintoma comum que tem sido relatado por muitas pessoas é a exaustão repentina. Pode parecer contraditório, mas em um momento você se sente cheio de energia e, no próximo, completamente exausto. Essa alternância está diretamente ligada à forma como a energia está fluindo. Às vezes, o corpo precisa de uma pausa para processar todas essas mudanças. E é aí que a sensação de cansaço extremo aparece. Respeitar esses momentos é essencial. Se o seu corpo pede descanso, permita-se parar e recarregar suas energias. É como ajustar a sua própria bateria para se sintonizar com as novas vibrações do universo. Essas flutuações também podem gerar explosões emocionais. Você pode se pegar rindo descontroladamente de uma piada boba e, no momento seguinte, sentindo uma profunda tristeza sem motivo aparente. Não se preocupe, isso é completamente normal dentro desse processo. A nova energia está tocando áreas do seu ser que antes estavam adormecidas, e com isso, antigas emoções podem vir à tona. Muitas vezes, são sentimentos que nem sabíamos que ainda carregávamos, mas que agora precisam ser liberados para que possamos seguir adiante. É como se estivéssemos fazendo uma limpeza emocional, retirando tudo o que não serve mais. Quando falamos de explosões de energia, também é comum sentir que, em certos momentos, o corpo está carregado de uma força que você nem sabia que tinha. Como se, de repente,
todas as suas limitações desaparecessem e você pudesse realizar qualquer coisa. Isso acontece quando o seu campo energético se alinha momentaneamente com a nova frequência da Terra. Nessas horas, aproveite para realizar tarefas que exigem mais foco ou energia. Esses picos de força podem ser uma excelente oportunidade para transformar ideias em realidade ou até mesmo iniciar aquele projeto que você tem adiado há tempos. É importante lembrar que nem todos sentirão esses sintomas da mesma forma. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente às mudanças energéticas. Para alguns, os sintomas são mais físicos, como a tontura ou o cansaço. Para outros, as mudanças emocionais são mais evidentes. Se você está entre os que sentem os impactos emocionais com mais intensidade, uma dica é buscar atividades que ajudem a liberar essas emoções de forma saudável. A meditação, por exemplo, é uma excelente ferramenta para equilibrar essas energias. Além disso, práticas como escrever um diário ou conversar com alguém de confiança também podem ser úteis para processar essas mudanças. E falando em equilíbrio, muitos têm notado que a nova vibração energética pode trazer à tona questões que estavam adormecidas dentro de nós. Talvez você se encontre questionando coisas que antes pareciam claras ou revisitando decisões do passado. Isso também é parte do processo de alinhamento com a nova energia. É como se as portas do seu subconsciente estivessem sendo abertas e tudo o que estava oculto começasse a aparecer. Aproveite esse momento para fazer uma análise interna, revisitar suas escolhas e, se necessário, mudar o curso de algumas delas. Seja como for, é importante lembrar que esses sintomas são temporários. Eles são o reflexo de um processo muito maior que está acontecendo em todo o planeta. E assim como o corpo físico se adapta, o emocional também encontra seu equilíbrio ao longo do tempo. O importante é que você esteja ciente de que essas mudanças são sinais de que você está se sintonizando com algo maior. O autoconhecimento e a espiritualidade são seus guias nesse processo. Quando você se conecta com a verdade interior, entende que esses sintomas são apenas um reflexo da transformação que está acontecendo dentro e fora de você. Agora, com essa nova perspectiva, você pode perceber que essas sensações, por mais estranhas que pareçam, estão aqui para ajudar no seu crescimento espiritual. Ao aceitá-las e entender de onde vêm, você abre espaço para que a energia flua de maneira mais harmoniosa e, assim, se prepara para o próximo estágio dessa jornada de despertar. Conforme as mudanças energéticas se intensificam, há um grupo específico de indivíduos que está naturalmente mais sintonizado com as frequências superiores. Esses seres, muitas vezes chamados de escolhidos, não são especiais no sentido de serem melhores, mas sim mais sensíveis ao campo energético em transformação. Eles percebem as alterações de maneira mais profunda, sentindo no corpo e na mente essa conexão com as vibrações elevadas. E não é apenas uma questão de sentir. É como se essas novas frequências desbloqueassem capacidades ocultas, trazendo à tona habilidades que estavam adormecidas, esperando o momento certo para emergir. Aqueles que conseguem se conectar com essas frequências notam que a intuição fica mais forte, as percepções do mundo se tornam mais claras e, de certa forma, tudo ao redor parece fazer mais sentido. Imagine que você está caminhando por uma floresta e, de repente, começa a perceber sons e cheiros que antes pareciam distantes. É exatamente assim que funciona a conexão com essas frequências superiores. De uma hora para outra, o que era invisível ou inaudível passa a se manifestar de maneira clara. E o mais interessante é que isso não acontece de forma abrupta. À medida que você se alinha com essas energias, sua percepção do mundo começa a mudar, como se um véu fosse retirado dos seus olhos.
Não é à toa que muitas pessoas relatam uma sensação de clareza mental, onde tudo parece fluir melhor. As escolhas se tornam mais simples e as decisões, antes difíceis, começam a fazer sentido de uma maneira inexplicável. Para quem está começando a sentir essa conexão, uma prática que pode ajudar é a meditação. Não precisa ser algo complexo. Dedicar alguns minutos do seu dia para fechar os olhos, respirar fundo e se concentrar nas sensações do corpo pode ser o suficiente para começar a perceber essas frequências. E com o tempo, você vai notar que essa conexão fica mais forte. A sensação de estar alinhado com o universo se torna uma constante e você começa a perceber como a energia ao seu redor influencia diretamente a sua realidade. Esse processo de despertar espiritual é um caminho que, embora desafiador em alguns momentos, traz um senso de paz e propósito que poucos experimentam. Essas mudanças também afetam a nossa intuição. Com as frequências mais elevadas, as habilidades intuitivas se intensificam. Já reparou como algumas pessoas conseguem sentir o que vai acontecer antes mesmo de qualquer coisa dar sinal? Isso não é mágica, nem coincidência. É uma consequência direta da conexão com essas energias. À medida que você se sintoniza com o universo, a sua capacidade de interpretar sinais sutis ao seu redor aumenta. E isso pode se manifestar de várias formas. Desde saber exatamente o que fazer em uma situação difícil até sentir que um evento importante está prestes a acontecer. Quem está conectado a essas frequências costuma dizer que tudo começa a fazer sentido de uma forma que não se explicava antes. Outro ponto fascinante dessa conexão é como ela desperta habilidades psíquicas. Não estamos falando de algo fantasioso, mas de dons que todos nós temos, porém poucos exploram. Clarividência, por exemplo, é uma dessas habilidades que pode emergir quando você se abre para essas energias. E o que é clarividência, afinal? É a capacidade de ver além do óbvio, de captar informações que não estão acessíveis apenas pelos sentidos físicos. Pessoas que estão em sintonia com essas frequências superiores relatam sonhos vívidos, visões e até sensações de que estão recebendo mensagens de algo maior. Se isso já aconteceu com você, saiba que é um sinal de que você está alinhado com essa nova vibração. Essa conexão também nos leva a questionar a realidade como a conhecemos. Com as novas frequências, o que antes era tido como real começa a parecer uma ilusão, e isso pode ser perturbador no início. De repente, o que você acreditava ser o caminho certo começa a perder sentido e novas possibilidades aparecem. Isso não significa que você deve abandonar tudo, mas sim que as energias superiores estão te mostrando que há mais do que o olho físico pode ver. Você começa a perceber que há outras dimensões de realidade, outras formas de existir, e isso pode transformar completamente a maneira como você enxerga o mundo. Um exemplo prático dessa mudança de percepção é quando você se pega questionando as decisões do dia a dia. Talvez você comece a se perguntar por que escolheu um determinado caminho ou por que certas coisas parecem tão importantes. Essa é a energia superior te guiando, mostrando que há outras formas de pensar, agir e sentir. Muitas vezes, essa sensação vem acompanhada de um desejo de mudar completamente a sua vida, de buscar algo que esteja mais em sintonia com o seu verdadeiro propósito. E isso, embora assustador no início, é um sinal claro de que você está se conectando com essas frequências mais elevadas. Com essa conexão, também vem uma responsabilidade. Quando você começa a perceber o mundo de uma forma diferente, é natural que você queira compartilhar isso com os outros, mas nem todos estão prontos para ouvir. As frequências superiores são sutis
e nem todos conseguem senti-las da mesma maneira. Por isso, é importante entender que o seu processo de despertar é único. Não tente forçar essa percepção nos outros, mas continue a caminhar em sua jornada de autoconhecimento. Com o tempo, aqueles que estão prontos se juntarão a você, e a sua luz servirá como guia para aqueles que estão começando a despertar. E como tudo isso afeta o nosso dia a dia? Bom, quando você está conectado a essas frequências, até as coisas mais simples parecem diferentes. Um passeio no parque, por exemplo, pode se transformar em uma experiência de reconexão com o universo. As cores ao seu redor ficam mais vibrantes, as sensações no corpo ficam mais intensas, e você começa a perceber a beleza em coisas que antes passavam despercebidas. É como se o mundo ao seu redor estivesse constantemente enviando mensagens de que tudo está conectado e você, como um ser de luz, faz parte disso. Por fim, essa conexão nos lembra de algo muito importante, que somos todos parte de um todo maior. Às vezes, é fácil esquecer disso no meio da correria do dia a dia. Mas quando você se sintoniza com as frequências superiores, você se lembra de que é uma peça essencial do universo. E com esse lembrete, vem a certeza de que tudo o que você faz, sente e pensa influencia diretamente o mundo ao seu redor. Essa é a chave para entender o poder da sua própria energia e como ela pode transformar a sua realidade de formas que você nem imaginava. Quando a energia da Terra começa a vibrar em uma frequência diferente, uma das primeiras coisas que as pessoas notam é a sensação de que o tempo já não é como costumava ser. Para quem está alinhado com essas novas vibrações, o tempo pode parecer uma entidade maleável, quase elusiva. Um dia que deveria ser longo passa voando, enquanto momentos curtos se arrastam como se durassem uma eternidade. Não é à toa que, às vezes, nos pegamos olhando para o relógio, incrédulos com o quanto o tempo pareceu brincar conosco. Essa distorção é um reflexo direto da mudança energética. E quanto mais você se conecta com essa frequência, mais evidente isso se torna. Imagine estar em uma conversa tão envolvente que, de repente, você percebe que horas se passaram quando parecia que foi apenas um instante. Isso acontece porque, à medida que nossa energia interna se alinha com a energia da Terra, entramos em uma espécie de fluxo. Nesse estado, o tempo, como o conhecemos, deixa de existir da mesma maneira. Ele se ajusta à nossa vibração interna. Quanto mais alinhado você estiver com a nova energia, mais fácil será perceber essa distorção. E não é uma ilusão. É simplesmente a forma como o tempo se comporta em diferentes frequências energéticas. Por outro lado, essa mudança também pode ser sentida de forma oposta. Às vezes, momentos triviais parecem se arrastar sem fim. Sabe aquele dia em que tudo parece lento, como se o relógio tivesse parado? Pois bem, isso também está ligado à distorção do tempo provocada pelas mudanças energéticas. Nesses momentos, o tempo parece se alongar porque sua energia pessoal pode não estar fluindo de forma harmônica com a nova vibração. É como se você estivesse nadando contra a correnteza, tentando forçar o tempo a passar mais rápido, mas sem sucesso. Esse fenômeno nos faz questionar o conceito de tempo como algo fixo e imutável. O que estamos percebendo, de fato, é que o tempo não é uma linha reta. Ele pode ser moldado, estendido ou encurtado, dependendo da nossa conexão com o campo energético ao redor. Quando você está em sintonia com a frequência da Terra, o tempo pode parecer mais flexível, permitindo que você faça mais em menos tempo ou, em alguns casos, que você aproveite momentos que se estendem de forma prazerosa. Essa distorção do tempo é um convite para repensar como você enxerga a vida e as suas próprias rotinas. Você já sentiu, de repente, que o tempo está acelerado e o mundo ao seu redor parece diferente? Talvez aquela sensação inexplicável de cansaço ou euforia sem motivo aparente.
Esses são sinais claros de que as ressonâncias Schumann estão mexendo com a sua energia. Mas atenção, nem todos conseguem sentir essa transformação. Apenas os escolhidos, as almas que estão prontas para ascender, podem realmente perceber os efeitos dessa nova era. Sim, você faz parte disso, e a mudança já está acontecendo, quer você esteja preparado ou não. Estamos entrando em um novo ciclo, onde as vibrações da Terra estão mais intensas do que nunca. As ressonâncias Schumann, esse pulsar energético do planeta, estão elevando nossa consciência e moldando uma nova Terra. Se você já se sentiu fora de sintonia com o mundo à sua volta, como se estivesse vendo as coisas sob uma nova luz, saiba que isso não é coincidência. Essa força invisível está impactando aqueles que estão prontos para um despertar espiritual real. E se você está aqui, vendo esse vídeo, é porque faz parte dessa transformação. Agora é a sua vez de agir. Se você está sentindo essas mudanças, não ignore os sinais. Faça parte dessa comunidade de almas que está pronta para ascender. Inscreva-se no canal para continuar recebendo informações poderosas sobre a nova Terra e como alinhar sua energia com as vibrações mais elevadas. E não pare por aí, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe o que você está sentindo, suas experiências são essenciais para essa jornada coletiva. Vamos juntos, como seres despertos, transformar nossa realidade. A Terra, como você bem sabe, está em constante transformação. Mas nos últimos tempos, essas mudanças têm sido bem mais intensas. A ressonância Schumann, que é como o pulso do planeta, está vibrando em frequências mais altas, e isso afeta diretamente todos nós. Você pode até não perceber, mas essa mudança energética está presente em cada parte do seu dia. Talvez, em um momento, você se sinta cheio de energia e, em outro, completamente exausto. Não é estranho? Pois bem, isso faz parte dessa nova realidade. O campo energético está fluindo de uma forma que mexe com a nossa própria essência. Estamos mais conectados do que nunca com essa vibração da Terra, mesmo que não consigamos ver com os olhos físicos. Agora, pense comigo. Se a Terra está vibrando diferente, o que isso faz com o nosso corpo, nossa mente e até nossas emoções? O interessante é que muitas vezes sentimos essa mudança sem saber o porquê. Aquele cansaço que não passa, ou então aquela energia que surge do nada e te faz querer conquistar o mundo. Pois é, isso tudo é reflexo do campo energético em que estamos inseridos. E quanto mais você se sintoniza com essa vibração, mais você percebe o quanto isso influencia diretamente sua jornada de autoconhecimento. Não é só uma questão de sentir. É sobre estar em harmonia com essa energia que está transformando tudo ao nosso redor. Um bom exemplo para você entender melhor isso é quando você passa muito tempo em um lugar onde a natureza predomina. Talvez você já tenha notado que, quando está em contato com a terra, com árvores, montanhas ou até mesmo com o mar, o seu corpo começa a se sentir renovado, como se as energias que você absorve dali fossem puras e constantes. Esse é o tipo de influência que a Terra está começando a proporcionar, mas em uma escala muito maior. Não é mais necessário estar em um ambiente assim para sentir essa conexão. A energia está em todo lugar, esperando que você se alinhe e a sinta. Essa mudança não é algo aleatório, muito pelo contrário. Tudo está em perfeita harmonia com o universo, e cada um de nós tem a oportunidade de fazer parte disso de maneira mais profunda. É como se as portas para uma nova percepção estivessem se abrindo e o convite para entrar está nas suas mãos. O poder de decidir se você vai fluir com essa energia ou resistir é apenas seu. E quando você começa a prestar atenção nas pequenas coisas, percebe que essa energia está em cada parte da sua vida. Tudo começa a fazer mais sentido. A jornada de despertar espiritual se torna algo natural.
É curioso como muitos de nós só paramos para pensar sobre isso quando algo grandioso acontece. Talvez um evento cósmico ou uma sensação estranha que não conseguimos explicar. E no fundo, isso é apenas um lembrete de que as mudanças energéticas estão acontecendo, quer estejamos conscientes delas ou não. E nesse contexto, o autoconhecimento se torna a chave. Quanto mais você sabe sobre si, mais você entende como essa energia te afeta. O processo de despertar espiritual está intimamente ligado a isso. É uma dança entre o seu interior e o exterior. Imagine que você está em um caminho cheio de cores, tons vibrantes que refletem essa mudança. Cada passo que você dá é influenciado por essa nova vibração. Pode parecer um pouco poético, mas é exatamente isso que está acontecendo. Não é apenas o físico que está mudando, mas o espiritual também. E essa é a parte mais fascinante: perceber como essa energia influencia diretamente o modo como vemos o mundo. Isso abre portas para novas formas de pensar, agir e até sentir. E se você se permitir, pode sentir o controle que essa vibração te oferece. O mais interessante é que essa mudança não está acontecendo de uma hora para outra. É um processo gradual, mas constante, e muitos já estão sentindo seus efeitos, mesmo que não saibam exatamente o que está acontecendo. Alguns podem até sentir isso como uma leve viagem onde o tempo parece se distorcer. Talvez em um momento as horas passem voando e em outro elas se arrastem. Tudo isso faz parte dessa nova realidade. A energia da Terra está mudando e cabe a nós entender como queremos navegar por esse mar de possibilidades. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem estar mais sintonizadas com essa mudança do que outras? A verdade é que aqueles que se dedicam ao autoconhecimento, que estão constantemente buscando se alinhar com o universo, sentem essa mudança de forma mais intensa. O campo energético da Terra está fluindo de uma maneira que influencia diretamente quem está aberto para isso. Não é apenas uma questão de acreditar, é sobre sentir isso em cada parte do seu ser. E quando falamos sobre crescimento pessoal, essa mudança energética tem tudo a ver com isso. É uma oportunidade única de ascender, de se conectar com algo maior. As cores do universo estão se misturando de uma forma que nos dá a chance de desbloquear novas percepções, novas formas de ver o mundo. Mas, para isso, você precisa estar disposto a se alinhar com essa energia, a sentir essa força fluindo dentro de você. E quando você faz isso, as respostas começam a aparecer de maneiras que você nunca imaginou. Se você prestar atenção, verá que o universo está constantemente enviando mensagens, sinais que nos mostram o caminho. Talvez seja um pensamento que surge do nada, ou uma emoção forte que te faz parar por um instante e refletir. Essas são formas de o universo te mostrar que a mudança está em andamento e você faz parte disso. O crescimento espiritual está diretamente ligado a essa energia, e quanto mais você se conecta, mais essas mensagens se tornam claras. Ao final do dia, o que importa é como você decide trilhar esse caminho. A Terra está em transformação e essa energia está disponível para todos. Não é algo que apenas os escolhidos podem sentir. Todos nós, seres humanos, temos a capacidade de nos sintonizar com essa vibração e usar essa força para o nosso crescimento. E conforme essa energia se intensifica, você perceberá que essa conexão é mais forte do que nunca. O segredo está em estar atento, presente e aberto a essas mudanças. Com as mudanças energéticas da Terra, muitos de nós temos sentido os impactos diretamente no corpo e nas emoções. Não é coincidência que tantas pessoas estejam relatando sintomas como cansaço extremo, sensação de formigamento no corpo ou até picos inexplicáveis de energia. Essas flutuações
estão ligadas à nova vibração do planeta. Quando a energia ao nosso redor se eleva, o nosso corpo, sendo feito de carne e osso, tenta se ajustar a essa nova frequência. É como se você estivesse sintonizando uma estação de rádio, e enquanto não encontra a frequência certa, o sinal fica instável. Esse processo, muitas vezes, provoca sensações físicas que podem parecer desconfortáveis, mas fazem parte da adaptação. Um bom exemplo disso é quando você acorda pela manhã e, sem explicação, já se sente cansado, como se tivesse corrido uma maratona durante o sono. Isso pode ser o seu corpo tentando se alinhar com essa nova vibração. E não pense que é apenas uma questão física. O emocional também fica à flor da pele. A sobrecarga energética pode trazer à tona emoções que estavam escondidas ou reprimidas. Talvez você já tenha percebido que, em dias em que a energia está mais intensa, até um simples comentário pode desencadear uma avalanche de sentimentos. É como se o campo energético ao nosso redor amplificasse tudo o que sentimos, tanto o bom quanto o ruim. E não são só as emoções que parecem estar mais fortes. Para muitos, a sensação de formigamento no corpo tem sido uma constante. É como se pequenas faíscas de energia percorressem os braços, pernas ou até a cabeça. Isso pode parecer estranho, mas é um sinal de que a energia está fluindo de uma forma nova, tocando partes do seu corpo que antes estavam adormecidas. Esse tipo de sintoma pode ser confuso, mas lembre-se, seu corpo está apenas se ajustando à nova frequência. Se você se sentir assim, uma boa prática é se concentrar em respirações profundas, trazendo o foco para o presente e permitindo que a energia flua livremente. Além disso, muitos têm sentido tontura, aquela sensação de estar flutuando ou fora de equilíbrio. Isso também está ligado à mudança na vibração energética da Terra. Pense no seu corpo como um pêndulo. Quando a energia muda de forma tão rápida, o seu equilíbrio interno pode se desestabilizar. É normal. Faz parte do processo de adaptação. E, novamente, isso pode causar não só desconforto físico, mas também emocional. Você pode se sentir irritado ou frustrado sem motivo aparente, simplesmente porque o seu corpo está tentando se alinhar com essa nova realidade. Outro sintoma comum que tem sido relatado por muitas pessoas é a exaustão repentina. Pode parecer contraditório, mas em um momento você se sente cheio de energia e, no próximo, completamente exausto. Essa alternância está diretamente ligada à forma como a energia está fluindo. Às vezes, o corpo precisa de uma pausa para processar todas essas mudanças. E é aí que a sensação de cansaço extremo aparece. Respeitar esses momentos é essencial. Se o seu corpo pede descanso, permita-se parar e recarregar suas energias. É como ajustar a sua própria bateria para se sintonizar com as novas vibrações do universo. Essas flutuações também podem gerar explosões emocionais. Você pode se pegar rindo descontroladamente de uma piada boba e, no momento seguinte, sentindo uma profunda tristeza sem motivo aparente. Não se preocupe, isso é completamente normal dentro desse processo. A nova energia está tocando áreas do seu ser que antes estavam adormecidas, e com isso, antigas emoções podem vir à tona. Muitas vezes, são sentimentos que nem sabíamos que ainda carregávamos, mas que agora precisam ser liberados para que possamos seguir adiante. É como se estivéssemos fazendo uma limpeza emocional, retirando tudo o que não serve mais. Quando falamos de explosões de energia, também é comum sentir que, em certos momentos, o corpo está carregado de uma força que você nem sabia que tinha. Como se, de repente, todas as suas limitações desaparecessem e você pudesse realizar qualquer coisa. Isso acontece quando o seu campo energético se alinha momentaneamente com a nova frequência da Terra. Nessas horas, aproveite para realizar tarefas que exigem mais foco ou energia.
Esses picos de força podem ser uma excelente oportunidade para transformar ideias em realidade ou até mesmo iniciar aquele projeto que você tem adiado há tempos. É importante lembrar que nem todos sentirão esses sintomas da mesma forma. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente às mudanças energéticas. Para alguns, os sintomas são mais físicos, como a tontura ou o cansaço. Para outros, as mudanças emocionais são mais evidentes. Se você está entre os que sentem os impactos emocionais com mais intensidade, uma dica é buscar atividades que ajudem a liberar essas emoções de forma saudável. A meditação, por exemplo, é uma excelente ferramenta para equilibrar essas energias. Além disso, práticas como escrever um diário ou conversar com alguém de confiança também podem ser úteis para processar essas mudanças. E falando em equilíbrio, muitos têm notado que a nova vibração energética pode trazer à tona questões que estavam adormecidas dentro de nós. Talvez você se encontre questionando coisas que antes pareciam claras ou revisitando decisões do passado. Isso também é parte do processo de alinhamento com a nova energia. É como se as portas do seu subconsciente estivessem sendo abertas e tudo o que estava oculto começasse a aparecer. Aproveite esse momento para fazer uma análise interna, revisitar suas escolhas e, se necessário, mudar o curso de algumas delas. Seja como for, é importante lembrar que esses sintomas são temporários. Eles são o reflexo de um processo muito maior que está acontecendo em todo o planeta. E assim como o corpo físico se adapta, o emocional também encontra seu equilíbrio ao longo do tempo. O importante é que você esteja ciente de que essas mudanças são sinais de que você está se sintonizando com algo maior. O autoconhecimento e a espiritualidade são seus guias nesse processo. Quando você se conecta com a verdade interior, entende que esses sintomas são apenas um reflexo da transformação que está acontecendo dentro e fora de você. Agora, com essa nova perspectiva, você pode perceber que essas sensações, por mais estranhas que pareçam, estão aqui para ajudar no seu crescimento espiritual. Ao aceitá-las e entender de onde vêm, você abre espaço para que a energia flua de maneira mais harmoniosa e, assim, se prepara para o próximo estágio dessa jornada de despertar. Conforme as mudanças energéticas se intensificam, há um grupo específico de indivíduos que está naturalmente mais sintonizado com as frequências superiores. Esses seres, muitas vezes chamados de escolhidos, não são especiais no sentido de serem melhores, mas sim mais sensíveis ao campo energético em transformação. Eles percebem as alterações de maneira mais profunda, sentindo no corpo e na mente essa conexão com as vibrações elevadas. E não é apenas uma questão de sentir. É como se essas novas frequências desbloqueassem capacidades ocultas, trazendo à tona habilidades que estavam adormecidas, esperando o momento certo para emergir. Aqueles que conseguem se conectar com essas frequências notam que a intuição fica mais forte, as percepções do mundo se tornam mais claras e, de certa forma, tudo ao redor parece fazer mais sentido. Imagine que você está caminhando por uma floresta e, de repente, começa a perceber sons e cheiros que antes pareciam distantes. É exatamente assim que funciona a conexão com essas frequências superiores. De uma hora para outra, o que era invisível ou inaudível passa a se manifestar de maneira clara. E o mais interessante é que isso não acontece de forma abrupta. À medida que você se alinha com essas energias, sua percepção do mundo começa a mudar, como se um véu fosse retirado dos seus olhos. Não é à toa que muitas pessoas relatam uma sensação de clareza mental, onde tudo parece fluir melhor. As escolhas se tornam mais simples e as decisões, antes difíceis, começam a fazer sentido de uma maneira inexplicável.
Para quem está começando a sentir essa conexão, uma prática que pode ajudar é a meditação. Não precisa ser algo complexo. Dedicar alguns minutos do seu dia para fechar os olhos, respirar fundo e se concentrar nas sensações do corpo pode ser o suficiente para começar a perceber essas frequências. E com o tempo, você vai notar que essa conexão fica mais forte. A sensação de estar alinhado com o universo se torna uma constante e você começa a perceber como a energia ao seu redor influencia diretamente a sua realidade. Esse processo de despertar espiritual é um caminho que, embora desafiador em alguns momentos, traz um senso de paz e propósito que poucos experimentam. Essas mudanças também afetam a nossa intuição. Com as frequências mais elevadas, as habilidades intuitivas se intensificam. Já reparou como algumas pessoas conseguem sentir o que vai acontecer antes mesmo de qualquer coisa dar sinal? Isso não é mágica, nem coincidência. É uma consequência direta da conexão com essas energias. À medida que você se sintoniza com o universo, a sua capacidade de interpretar sinais sutis ao seu redor aumenta. E isso pode se manifestar de várias formas. Desde saber exatamente o que fazer em uma situação difícil até sentir que um evento importante está prestes a acontecer. Quem está conectado a essas frequências costuma dizer que tudo começa a fazer sentido de uma forma que não se explicava antes. Outro ponto fascinante dessa conexão é como ela desperta habilidades psíquicas. Não estamos falando de algo fantasioso, mas de dons que todos nós temos, porém poucos exploram. Clarividência, por exemplo, é uma dessas habilidades que pode emergir quando você se abre para essas energias. E o que é clarividência, afinal? É a capacidade de ver além do óbvio, de captar informações que não estão acessíveis apenas pelos sentidos físicos. Pessoas que estão em sintonia com essas frequências superiores relatam sonhos vívidos, visões e até sensações de que estão recebendo mensagens de algo maior. Se isso já aconteceu com você, saiba que é um sinal de que você está alinhado com essa nova vibração. Essa conexão também nos leva a questionar a realidade como a conhecemos. Com as novas frequências, o que antes era tido como real começa a parecer uma ilusão, e isso pode ser perturbador no início. De repente, o que você acreditava ser o caminho certo começa a perder sentido e novas possibilidades aparecem. Isso não significa que você deve abandonar tudo, mas sim que as energias superiores estão te mostrando que há mais do que o olho físico pode ver. Você começa a perceber que há outras dimensões de realidade, outras formas de existir, e isso pode transformar completamente a maneira como você enxerga o mundo. Um exemplo prático dessa mudança de percepção é quando você se pega questionando as decisões do dia a dia. Talvez você comece a se perguntar por que escolheu um determinado caminho ou por que certas coisas parecem tão importantes. Essa é a energia superior te guiando, mostrando que há outras formas de pensar, agir e sentir. Muitas vezes, essa sensação vem acompanhada de um desejo de mudar completamente a sua vida, de buscar algo que esteja mais em sintonia com o seu verdadeiro propósito. E isso, embora assustador no início, é um sinal claro de que você está se conectando com essas frequências mais elevadas. Com essa conexão, também vem uma responsabilidade. Quando você começa a perceber o mundo de uma forma diferente, é natural que você queira compartilhar isso com os outros, mas nem todos estão prontos para ouvir. As frequências superiores são sutis e nem todos conseguem senti-las da mesma maneira. Por isso, é importante entender que o seu processo de despertar é único. Não tente forçar essa percepção nos outros, mas continue a caminhar em sua jornada de autoconhecimento. Com o tempo,
Aqueles que estão prontos se juntarão a você, e a sua luz servirá como guia para aqueles que estão começando a despertar. E como tudo isso afeta o nosso dia a dia? Bom, quando você está conectado a essas frequências, até as coisas mais simples parecem diferentes. Um passeio no parque, por exemplo, pode se transformar em uma experiência de reconexão com o universo. As cores ao seu redor ficam mais vibrantes, as sensações no corpo ficam mais intensas, e você começa a perceber a beleza em coisas que antes passavam despercebidas. É como se o mundo ao seu redor estivesse constantemente enviando mensagens de que tudo está conectado e você, como um ser de luz, faz parte disso. Por fim, essa conexão nos lembra de algo muito importante, que somos todos parte de um todo maior. Às vezes, é fácil esquecer disso no meio da correria do dia a dia. Mas quando você se sintoniza com as frequências superiores, você se lembra de que é uma peça essencial do universo. E com esse lembrete, vem a certeza de que tudo o que você faz, sente e pensa influencia diretamente o mundo ao seu redor. Essa é a chave para entender o poder da sua própria energia e como ela pode transformar a sua realidade de formas que você nem imaginava. Quando a energia da Terra começa a vibrar em uma frequência diferente, uma das primeiras coisas que as pessoas notam é a sensação de que o tempo já não é como costumava ser. Para quem está alinhado com essas novas vibrações, o tempo pode parecer uma entidade maleável, quase elusiva. Um dia que deveria ser longo passa voando, enquanto momentos curtos se arrastam como se durassem uma eternidade. Não é à toa que, às vezes, nos pegamos olhando para o relógio, incrédulos com o quanto o tempo pareceu brincar conosco. Essa distorção é um reflexo direto da mudança energética, e quanto mais você se conecta com essa frequência, mais evidente isso se torna. Imagine estar em uma conversa tão envolvente que, de repente, você percebe que horas se passaram quando parecia que foi apenas um instante. Isso acontece porque, à medida que nossa energia interna se alinha com a energia da Terra, entramos em uma espécie de fluxo. Nesse estado, o tempo, como o conhecemos, deixa de existir da mesma maneira. Ele se ajusta à nossa vibração interna. Quanto mais alinhado você estiver com a nova energia, mais fácil será perceber essa distorção. E não é uma ilusão. É simplesmente a forma como o tempo se comporta em diferentes frequências energéticas. Por outro lado, essa mudança também pode ser sentida de forma oposta. Às vezes, momentos triviais parecem se arrastar sem fim. Sabe aquele dia em que tudo parece lento, como se o relógio tivesse parado? Pois bem, isso também está ligado à distorção do tempo provocada pelas mudanças energéticas. Nesses momentos, o tempo parece se alongar porque sua energia pessoal pode não estar fluindo de forma harmônica com a nova vibração. É como se você estivesse nadando contra a correnteza, tentando forçar o tempo a passar mais rápido, mas sem sucesso. Esse fenômeno nos faz questionar o conceito de tempo como algo fixo e imutável. O que estamos percebendo, de fato, é que o tempo não é uma linha reta. Ele pode ser moldado, estendido ou encurtado, dependendo da nossa conexão com o campo energético ao redor. Quando você está em sintonia com a frequência da Terra, o tempo pode parecer mais flexível, permitindo que você faça mais em menos tempo ou, em alguns casos, que você aproveite momentos que se estendem de forma prazerosa. Essa distorção do tempo é um convite para repensar como você enxerga a vida e as suas próprias rotinas.